Boa noite, meus queridos. Coube a minha honra de trazer a palavra de Deus para vocês essa noite. Na verdade, é mais para mim do que para vocês. Vou explicar porque esses dias estão sendo muito tensos, muito pesados para mim, né? Eu tenho visto que meu coração fica muito aflito com as notícias e todos sabem, né? Estamos no meio de uma pandemia e essa história toda me deixa cansado. Eu vou falar um pouco sobre isso e queria orar com vocês, tá? Vamos orar pedindo a Deus para que a palavra traga vida para nosso coração, em nome de Jesus. Pai querido, nós pedimos que a tua palavra, ela mais uma vez faça o sobrenatural. Mais uma vez ela saia do papel e da tinta e aqueça o nosso coração, traga paz, traga descanso, traga resposta para as nossas aflições, traga resposta para a nossa vida. Nós pedimos isso por amor do seu nome, Jesus. Amém. Meus queridos, então é isso. Eu me percebi cansado. Te liga a televisão, a gente abre o celular e notícias, 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 tanta coisa complicada, tanta coisa acontecendo na vida da gente. E a gente vai vendo aqui e ali, a gente doente, gente que vai faltar vacina, não vai faltar vacina, a vacina X cobre isso, não cobre aquilo. E fora isso, a gente tem aquela dinâmica, né? Passa álcool, não sei o que, né? Olha, usa máscara, evita o contato com fulano de tal, tá esquisito. Confesso que teve uma vez que eu fiquei resfriado, né? E já fiquei, né? Meu Deus, será que eu tô com Covid? Como é que eu peguei isso? Aí fiz exame, não deu nada, graças a Deus. Mas assim, estamos vivendo num tempo cansativo. Pensa no. A gente abre o jornal e também política, um grupo dizendo isso, outro grupo dizendo aquilo, e uma, uma tensão, né? Isso está me deixando muito cansado, né? A gente vai no posto de gasolina, tá caro, a gasolina tá caro, o arroz tá caro, o feijão, o dólar, e a gente liga a televisão e o dia inteiro, eu não vou comprar dólar porque eu não vou... Mas a gente fica, e o dólar? Assim, como se fosse alguma coisa importante para mim, né? Então tem desemprego, violência, tudo isso está no nosso meio. Isso é agravado com as redes sociais, né? Eu estou lendo aqui um pouquinho para não se importem não, peço perdão, mas é porque senão eu começo a falar demais. As redes sociais elas vão também nos trazendo notícias, isso fulano foi sequestrado e sabe, coisas assim bizarras que a gente não precisava de saber, mas a gente acaba tendo notícia, né? Sabe o que eu percebo? Que às vezes eu me vejo como aquele caranguejo que está dentro da panela que está cozinhando e ela vai esquentando aos poucos e a gente vai ficando desconfortável, mas ao mesmo tempo a gente vai se acostumando com o desconforto, a gente vai se acostumando com essa sensação ruim, com essa sensação de calor, né? De dor, de agitação, cansaço. Todos esses nossos dias estão muito cansativos. Então essa noite eu queria voltar para a Bíblia e procurar uma palavra de descanso para o meu coração e para o seu coração. Vamos lá, o texto dessa noite, gente, está aqui em Marcos 2, versículos 23 a 28. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, e os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? E com os que ele estavam, como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da apropriação, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Bom, então Jesus evoca a situação do sábado, e a palavra sábado é importante para a gente começar essa conversa, né? Então, como é que começou o sábado? Vamos voltar um pouquinho, bastante no tempo. E a origem do sábado está aqui em Gênesis 2, versículo 1. Assim Deus fez a terra, os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado o dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia
de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra e que Deus criara e fizera. Bom, peraí, aí a gente fica assim, a primeira dúvida assim, que eu li e falei assim, cara, Deus se cansa? É estranho essa história, né? Então vamos ler para tirar essa dúvida aí. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Tem aqui um contrassenso. Como é que uma parte fala que Deus descansou e daqui a pouco vem Isaías, o profeta, e fala assim, não, Deus não se cansa. É porque a nossa Bíblia, né, tudo que a gente lê é traduzido, né? Vem do hebraico para o grego, do grego para o latim, latim para o português, e a gente vai perdendo um pouco o significado das palavras. Né? Na nossa língua, né, a palavra descanso, né, porque é o que eu estou precisando nesse momento, é descanso, é um ato ou efeito de descansar, é a cessação de atividade, pausa, trégua, interrupção do trabalho, é a folga, a pausa, o repouso, é o sono, né, é o estado de quem recupera as energias, é o tempo que você tem para gastar livremente, é o lazer, é a ausência de preocupações, é a amorosidade. Então, quando está descansado hoje, né? Então, esse é o sentido que a gente fala. Quando fala de descanso, a gente fala nesse sentido, porque a palavra descanso vem de des, né? O prefixo que é negativo, cansar, né? Que vem do latim. Que quando você cansar era um termo de navegação que você fazia uma jornada, era uma cansada. Então descansar é você descansar de uma jornada, né? É um termo náutico, né? Interessante. E o outro sinônimo para descansar é repousar, que vem do re, né? Outra vez, pausar. Pausar é de novo, né? Fazer uma parada, né? Então essa é a origem da palavra da palavra que a gente tem de descanso e repouso. Só que a palavra não é que está escrita lá em Gênesis, não é descanso, é sabat, né? A palavra em hebraico está relacionada a um verbo, né, que significa cessar. Apesar de ser traduzido universalmente como descanso, é uma tradução mais literal, seria cessação de atividades. Portanto, Shabbat deve ser entendido como o momento que Deus cessou o seu trabalho, a criação. E então, se ele cessou, o conceito de descanso está implícito, né? De folga, né? Então é a palavra que serve de raiz para aquele sábado, né, que a gente tem no calendário, tá? Então Deus não se cansa. Ele parou de criar no sétimo dia, tá? Porque já estava tudo pronto. Então, para que eu vou fazer mais? Por isso que ele cessou. Então, todas as leis da física, da química, da biologia, tudo que move o universo estava pronto e estava funcionando. Estava tudo bonito, estava perfeito, né? O jardim estava lá, o Éden, tudo bonito, todos os animais, tudo em equilíbrio. Então ele parou. E ele falou assim, ele cessou, né? Ele cessou a criação porque não tinha mais nada para fazer. Toda a beleza do universo já estava instalada, já estava pronta. Então ele parou e falou assim, está muito bom, isso aqui é muito bonito, né? E viu Deus que era muito bom. Isso é santo. Por que é santo? Ele separou para ele. Isso é meu. Então, a palavra santa é isso, separar para Deus. Então Deus falou, a minha criação é minha, é santa, é meu, né? Então ele abençoou esse dia, que dia abençoado, né? Que dia maravilhoso, é o dia que Deus não tem que investir, porque já está tudo pronto, já está tudo funcionando. É o dia que Deus aproveita para estar com a sua criação. E então qual é a origem do sábado que a gente tem na Bíblia, né? Em Êxodo 16, o povo estava fugindo do faraó e no meio do deserto ficou com fome, né? Então vou ler os versículos aqui, o versículo 4, 5, depois vou pular para 20, 20, 21, 22, 23.
Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher cada dia a porção para cada dia, para que eu veja que se anda na minha lei ou não. E acontecerá que no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem normalmente. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um, conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele lhes disse: É isso que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso. É o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. O que você quiser cozer na água, cozeie. E tudo que sobejar, ponde e guarde para vós até amanhã. Então essa comida, o maná, vinha todos os dias, menos no sábado. E aí o sábado era um dia que, na sexta-feira, Deus dava o dobro do maná para no sábado o pessoal comer. E é engraçado que se o camarada colhesse muito na terça-feira e guardasse um pouquinho para a quarta, estava estragado, dava bicho. Mas o maná da sexta-feira não estragava no sábado. Isso aí é o Deus, o Criador, estava ensinando para o povo dele. Que ele pessoalmente ia alimentar o povo dele. Ele pessoalmente ia sanar as necessidades do povo dele. E ele pessoalmente dobrava esse sustento para que tivesse um dia que nem para colher precisasse gastar energia. Toda energia, todo o tempo era para olhar para a criação e para o Criador. O homem olhar para o seu entorno e ver assim: eu só sobrevivo por causa da misericórdia, da graça e do poder de Deus. Por isso estamos vivos. Então, o que aprende com isso, com essa lição do maná? Que todo sustento é sobrenatural, ele vem da parte de Deus. E Deus cuida do seu povo. Que o povo precisa do seu Criador diariamente. Precisa diariamente também ir buscar o seu sustento. Precisa fazer a sua parte, precisa de trabalhar. Precisa aprender, precisa obedecer. E mais difícil, precisa de depender do sustento de Deus. Porque normalmente quando a gente tem muita capacidade, a gente esquece de depender, né? Até mesmo quando paramos, o sustento vem. Porque na sexta-feira o pessoal colhia, no sábado não colhia nada, mas o sustento já estava lá guardado. Então, Deus nos guarda e nos sustenta mesmo quando nós não temos mais força para trabalhar. E não, mesmo quando nós não estamos desempenhando, né? Precisamos de parar a nossa agitação, de depender da nossa força, do nosso trabalho e separar tempo para estarmos com o nosso Criador. Essa é a lição do maná. Essa é a lição do dia de parar. Deus está falando assim: você tem que parar também, né? Nenhuma outra religião fazia isso, né? Você tem que parar. O seu escravo tem que parar. O seu filho tem que parar. Todo mundo tem que parar. Por quê? Vocês têm que parar um pouquinho para ficar comigo. Essa é a mensagem, né? E é tão importante essa mensagem que em Êxodo 20 já virou um mandamento, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalhais e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia do sábado e o santificou. Está lá, isso é um mandamento, né? Então, esse texto traz inúmeras informações, inúmeras lições, e não tem como exaurir essas lições, né? Mas vou destacar algumas, né? Parar, né? Descansar é um mandamento, é uma necessidade. Santificar significa separar do uso comum. Separar um tempo certo para o Criador é um mandamento, não é uma opção. Depender do Criador é um mandamento. Descansar no Criador e com o Criador é um mandamento. Difícil mandamento, mas é mandamento. Bem, somos filhos do Criador. Herdamos essa necessidade de, assim como ele parou para olhar a criação e olhar, né, nós precisamos, como criação e como filhos dele, parar e vermos
como somos dependentes do Criador. E são várias lições que esse mandamento traz. Deus tem um encontro marcado com seus filhos. Né? É isso que o mandamento está dizendo. Ele marca Deus quer que periodicamente a gente se lembre de que a gente precisa dele, a gente precisa de encontrar com ele, a gente precisa de depender dele, a gente precisa de parar. A gente precisa de parar, senão isso está no nosso DNA, né? A gente quer fazer, mas também o manual de instrução fala para, né? Mas a questão é, o texto que eu queria ler é sobre Marcos, né? Lembra, eu falei do Marcos do sábado? Eu falei tudo isso aí para falar sobre isso. Aconteceu que passando ele num sábado pela seara, né, pela plantação, os seus discípulos caminhando, eles começaram a colher as espigas. Passava no trigo, pegava aqueles grãozinhos de trigo, esfregava ali com a mão e comia como se fosse um biscoito, né? Os fariseus falaram assim, mas fazer isso no sábado é ilícito? Aí Jesus fala, pô, mas Davi pegou o pão lá do sumo sacerdote e comeu, né? Porque a lição de Davi é essa, que a vida é mais importante do que a lei. A lei é para proteger a vida e não o contrário, né? Vocês estão invertendo os valores, né? Mais do que isso, Jesus pega e fala assim, a lei é relativa, a lei serve ao homem. Aí ele fala assim, o sábado, Deus criou, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, a lei existe para que a gente ande num caminho, né? Para a gente descansar, como eu falei assim, né? Deus está falando assim, é uma lei, você precisa de descansar, Ricardo. Você que está me ouvindo, você precisa de descansar. É uma lei. Deus não está te dando uma opção. No entanto, ela não é um peso. O sábado é para o homem e não o homem escravo do sábado. E aí ainda mais o texto assim, essa passagem, esse momento fala assim, o filho do homem até do sábado é Senhor. Ou seja, ele está falando assim, eu sou o Criador. Então eu que criei o sábado. E o sábado é meu e o sábado é para mim. Isso traz por isso que eu fui lá atrás falar disso tudo. Jesus é o Criador. E ele está falando assim, a lei é para mim, né? A lei é que meus filhos descansem em mim. Minha pergunta, os discípulos eles estavam trabalhando ou eles não estavam? Eles quebraram a lei ou não quebraram a lei? No meu entendimento, lendo à luz do que eu li agora há pouco, eles estavam desfrutando da criação junto com o Criador. Portanto, eles não estavam trabalhando, eles estavam no pleno sábado, eles estavam no pleno projeto de Deus. Deus projetou a gente para estar com Ele. Deus projetou o ser humano para experimentar o sustento dele. Esse é o plano de Deus. O Criador, naquele exato momento, estava com eles. Então não tinha como guardar o sábado. Guardar o sábado é andar com Jesus. Essa era a mensagem, que era revolucionária. É isso que deixou os fariseus indignados. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Criador. Então eles não conseguiam entender que aquele momento que eles andavam ali debulhando o trigo lá, o grão, que não, eu estou supondo que é um trigo, eles pegavam o grão e mastigavam ali. Eles, na verdade, estavam tendo uma ceia. Na verdade, eles estavam tendo comunhão com o Criador. A lei foi criada para proteger o princípio de que a criatura precisa de parar para reconhecer o Criador. Você e eu precisamos de ter esse tempo único, um tempo especial, um tempo dedicado ao Criador. Isso é muito difícil. Não, repare que o que eu estou falando vai além de guardar um sábado. Deus fala para a gente guardar um momento especial com o Criador.
Se você reparar a humanidade e essa tensão que eu estava falando lá atrás, vê se não é isso. É gente com muita ansiedade de falar, muita ansiedade de colocar suas preocupações, o que vai vir no futuro, se vai chover, vai vir neve, terremoto, vai ter inflação, vai ter desemprego. Deus está falando assim, para. Ricardo, para. Deus está falando para você, cara. Para de se agitar. Para. Você tem um Criador. Você tem um Criador. Eu tenho um Criador. E a mensagem dele é: para. Descansa. Repousa. Então a lei foi criada para proteger esse princípio de que a criatura precisa do Criador. A criatura precisa de parar. Precisa de não depender de suas forças. A criatura precisa de voltar e falar assim: Ele é o meu Criador. A gente precisa disso. Senão a gente vai sábado, domingo, segunda e terça e juntando, e lutando, e se prevendo e precavendo porque pode acontecer isso. E a gente não descansa. A gente não descansa a nossa alma. Bom, eu queria... Eu vou até escrever aqui, porque senão eu vou falar muito. Queria salientar alguns pontos dessa lição aqui. O que esse texto tem para nos ensinar? Primeiro é que o descanso do discípulo de Jesus é estar com Jesus. O lugar de descanso não é na igreja, não é na praia. O lugar do discípulo de Jesus é estar com Jesus. Outra lição importante é que não tem mais uma data. Então, isso é muito importante, porque as pessoas falam assim: a igreja tal guarda o sábado, a igreja tal guarda o domingo. Por que vocês não guardam domingo? Por que vocês não guardam sábado? Não, o que a Bíblia fala é que agora eu não guardo um dia, eu guardo um princípio. Você guarda um princípio. Não é mais um dia na semana que Deus quer. Deus não quer mais um ritual. Deus não quer que você siga um culto, uma missa, um evento, um cronograma. E Deus quer que você pare e esteja com Ele o tempo inteiro. Então já não... Ele é o Senhor do sábado, né? Por isso que ele fala, Jesus fala: o sábado se realiza em mim. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do descanso. Deus falando, Jesus falando para os seus discípulos e para os fariseus. Eu sou o descanso. E não um dia na semana. É descanso para sempre. É descanso para a eternidade. Desculpa. Os cristãos, outra lição, descansam em Jesus. O descanso é em Jesus e com Jesus. O descanso do cristão não é numa praia bacana. O descanso é com Jesus. É em Jesus. É essa presença que fala assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso descanso. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa paz. Essa é a tranquilidade que o mundo não tem, porque a gente descansa nele. Os filhos de Deus dividem o seu trabalho com Jesus. Isso é muito legal. É uma outra lição muito importante. Porque olha Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, dependendo da tradução, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus fala assim: vem cansado mesmo, vem cansado, vem, é cansado que eu quero, vem oprimido, vem sobrecarregado, vem mal, pode vir mal, não tem problema, porque eu alivio. Cara, livro de autoajuda não alivia,
Não existe outro Deus que alivie, mas Jesus fala, eu alivio. E Ele alivia. Ele alivia nosso coração. Nenhum outro. Você pode ler, fazer faculdade, você pode ter doutorado, pós-doutorado, você pode conhecer milhares de deuses e ouvir falar de milhares de deuses. Você pode ver um monte de coisas, você pode ver gente com muito dinheiro. Mas alívio é em Jesus. Tomai o meu peso, meu jugo. Né? O jugo é aquele negócio que o boi carrega nas costas para puxar a carroça, para puxar o arado. Então meu jugo é leve. Aprende de mim. Eu sou manso. Você vai encontrar descanso para sua alma. O descanso para o corpo, mas o descanso é para a alma. Você vai ter paz. O que Jesus fala é que Ele vai carregar junto com você, Ele vai carregar junto comigo, apesar de todas as circunstâncias, apesar de estar cansado, estar sobrecarregado, estar oprimido. Ele fala assim, eu vou aliviar. Eu nunca vi Jesus mentir. Eu nunca vi Jesus dar para trás. Eu nunca vi. Ai, desculpa. Esse descanso atinge o nosso corpo. Ele atinge a nossa alma, a nossa existência. Nossa existência, né? Eu tô cansado, eu não dormi direito. Mas ele fala assim, não, eu cuido da sua alma, Ricardo. Eu cuido da sua alma, meu irmão. Não sou eu falando, é a Bíblia falando, é Jesus falando. Eu cuido da sua alma, da sua alma. Podemos deixar todas as preocupações de lado. Podemos deixar uma das coisas que mais nos cansa hoje, a ansiedade, nas mãos dele. Está escrito em 1 Pedro 5. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aquela ansiedade, né? Uma vez eu li aí recentemente de que a gente anda preocupado e os camaradas fizeram um estudo, não sei como, mas falaram que 70% das coisas que nos perturbam e que nos deixam ansiosos jamais poderiam acontecer ou jamais aconteceram. Então a gente anda preocupado, a gente anda ansioso, perdão. A gente anda ansioso porque a gente fica querendo prever o futuro e se precaver do futuro. E ele fala assim, lança sobre ele toda a tua ansiedade. Então quando ele fala toda ansiedade, sabe o que está escrito? A palavra grega para toda ansiedade é toda ansiedade. Todo o nosso coração, toda aquela agitação. A gente viu o Jornal Nacional ou outro jornal qualquer, onde a gente abre o Zap, meu Jesus, o Instagram e não sei o que, e faz, meu Deus, sequestraram fulano, meu Deus, fulano. Será que vai ter pão pro final do mês? Será que vai ter gás? Será que vai ter emprego? Não sei. Mas eu sei que toda ansiedade está nas mãos daquele que tem poder para resolver. Esse é um trabalho difícil. E por isso que existe o sábado. O sábado é para a gente treinar. É como aquela musculação que o camarada vai na academia. Todo sábado, né, os judeus guardavam esse dia, Deus vai me sustentar porque eu não vou fazer nada. Se eu não fizer nada e eu estou comendo, eu estou bebendo, é porque Deus me sustentou. Eu não fiz nada. Né? Então, é um treino. O sábado, na verdade, era um treino para eles aprenderem que a provisão vem do Senhor. Né? Então, não adianta eu andar ansioso, nem você andar ansiosa, né, o irmão andar ansioso, porque a gente tem em quem a gente confiar. A gente tem como lançar a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Ele não cuidou, Ele tem cuidado de nós. Jesus criou esse tempo de pausa, de descanso, de alívio, de dependência, de intimidade. Ele criou para o homem, é o que a Bíblia fala lá, né? Eu criei o sábado para o homem. Isso é importante a gente lembrar. Deus preparou porque Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu não aguento essa pressão. Sem Jesus é impossível você acordar de manhã
vai ver quem me ligou. Aí já tem 1 milhão de coisas na tua frente, de ações, de mensagens, de alertas. Ó, cuidado que tem um vírus que está atingindo o celular, cuidado isso ou aquilo. Assim, não, eu preciso de parar. E ele sabe que eu preciso de parar, ele sabe que você precisa de parar, ele sabe que você precisa de depender, ele sabe que você precisa de descansar nele. E ele fala assim: eu sou o seu sábado. Jesus fala: eu sou o seu descanso. A lei do Senhor protege o homem. É para o nosso bem. Vou ler o Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então é isso. A lei do Senhor foi feita para refrigerar a sua alma. Refrigerar a alma. Refrigerar a sua alma. Refrigerar a minha alma nesse caos. É pela lei do Senhor. A lei do Senhor. Então, gente, se Jesus é o Senhor do sábado, né? Do sábado do calendário, do sábado do mandamento, ele é o Senhor do nosso sábado, entende? Se ele manda em tudo, se ele é o Senhor do sábado, seja pelo calendário, seja religiosamente falando, e seja qualquer aspecto, seja simplesmente o descanso, ele é o Senhor do nosso sábado. Isso significa o quê? E quando Jesus é o Senhor do nosso sábado, o nosso descanso não está vinculado a minhas circunstâncias, porque ele é o Senhor do meu descanso. Então, meu descanso ele não está vinculado à minha sorte, ao meu desempenho profissional, ao meu salário, à minha situação financeira, à minha saúde. É lógico que tudo isso é muito bom, mas não depende. O meu descanso não é fruto da minha sorte, não é fruto do meu trabalho, não é fruto da minha saúde. Meu descanso depende, o meu sábado é de Jesus. O meu descanso, o meu sabá, a minha pausa, aquele momento que eu paro para respirar, ele é unicamente, e o seu também, unicamente vindo de Jesus. Então, Jesus inaugura uma nova era, né? Uma era em que todos os dias são santos. Todos os dias a gente tem aonde renovar as nossas forças. Todo dia nós podemos lançar as nossas ansiedades. Todo dia, nossa preocupação. Todo dia a gente pode lançar a nossa fadiga, a nossa indignação, o nosso medo. Todo dia. E ele pede, lance sobre mim. Lança. O nosso descanso, meu querido, não está nas férias, não está na aposentadoria. Eu vou lutar porque lá eu vou descansar. Não. Nosso descanso não está numa viagem que a gente fez que foi inesquecível. Não vem e nem virá nunca num evento, uma loteria, de uma sorte de achar um veio de ouro no quintal de casa. Nosso descanso não está ligado a um evento externo. Nosso descanso não depende da minha decisão. Não, eu tenho que prever bem, decidir agora, porque aí amanhã eu vou descansar. Porque como eu fui muito bom, eu me preveni e agora estou livre do problema. Meu descanso não vem das minhas preocupações. Repara que preocupação é ocupar previamente. Pré-ocupar, ou seja, eu estou me ocupando de coisa que ainda nem existiu. Eu estou pré-ocupando, né? Nosso descanso não vem disso, nada disso. Nada de evento externo. Nosso descanso vem de Jesus. Eu não quero estender mais sobre isso. Tem dezenas de textos fantásticos, dezenas de textos que falam mais ou menos a mesma coisa e reforçam esse
compromisso de Deus com a sua criação, né? Eu lembro daquela passagem de Marta e Maria, né? Que ela estava desesperada. Marta, aquela coisa de, oh, chegou Jesus, Jesus chegou na minha casa. Você que é dona de casa, sabe como é que é, né? Cara, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um café, vou fazer um bolo, vou fazer não sei o quê. Aquela doideira, porque Jesus vem na tua casa. Aí quando ela olha assim, cara, a irmã dela tá sentada nos pés de Jesus, ouvindo. Assim, cara, calma, irmã, Jesus, dá um toque nela aqui, cara. Eu não consigo fazer sanduíche para toda essa galera, não consigo fazer café para todo mundo, como é que eu faço? Aí Jesus falou assim, cara, Marta, você está ansiosa demais, você está fadigada com muita coisa. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu essa parte. Ela está ouvindo a mim. Ela está descansando em mim. E não dá para trocar isso. Marta, ela escolheu o melhor, o mais necessário, o mais urgente. Essa parte, Marta, não vou tirar da Maria. Em Lucas 18, perdão, em Lucas 12, só para terminar aqui, tem um caso que é muito bacana. Jesus fala uma parábola de um homem que junta muita grana e fala assim, meu celeiro está cheio. Agora eu vou dar descanso para minha alma. Eu tenho depósito suficiente para muitos anos. Eu posso descansar, comer e beber. E aí Jesus pergunta, tolo, e se Deus perguntar, pedir para você a sua alma? Você está preparado? Para que servirá esses bens todos aí? Né? E aí ele começa assim, não esteja apreensivo pela sua vida, né? Vocês conhecem esse texto. Olha para os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, não trabalham, mas nem Salomão se vestiu como um deles. E se Deus veste assim uma erva, que hoje está no campo e amanhã lançado no forno, quanto mais a você, homem de pequena fé. Quero concluir, gente, falando que Jesus nos chama, nesse texto, para descansar nele. Vinde a mim todos que estáis cansados. Ele é o meu descanso, ele é o seu descanso. E ele está 100% disponível. Você não tem mais um dia na semana para buscá-lo. Você tem todos os dias da semana, todo o tempo. Estou ansioso, Jesus. Estou ansioso, Jesus. Eu estou nervoso. Eu não sei como é que vai ser a manifestação do dia 7 de setembro. Eu não sei se não sei o que lá. Eu não sei se meu emprego vai estar durando. Toda a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade. Precisamos de entender quem é Jesus. Que Ele é o Senhor de toda a criação. Portanto, Ele é o Senhor do meu e seu. Ele também é o Criador do universo. E quais as consequências disso? Ele preparou o universo para ser um momento e um lugar de paz para mim e para você, para a sua existência. Para que a gente não viva em angústia, mas a gente viva em contato com o Criador e com a obra das suas mãos. Eu queria lembrar também de um hino que sintetiza muito da pregação de hoje. Fala, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. É meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É difícil, é muito difícil descansar, porque a gente também tem que falar e falar assim, eu dependo de outra pessoa, eu dependo de Deus. A gente está tão treinado a depender da gente mesmo, que a gente não consegue descansar. Vamos fazer uma oração, queridos? Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor aqueça o nosso coração com essa palavra. O Senhor nos ensine, para além de hoje, para além desse culto, que o meu trabalho é conhecer a Ti como Salvador e confiar na Tua obra potente, poderosa. Peço que o meu irmão, que não experimentou esse descanso, ele entenda que não há outro lugar no universo para achar alívio, descanso, achar paz, senão na presença de Jesus. Senhor, só Jesus
que dá paz à nossa alma, ao nosso coração. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato pela sua bondade. Eu peço, Senhor Jesus, que aquele que não entendeu isso, o teu próprio Espírito fale. Sou eu. Eu estou aqui. Eu estou à porta e bato. E eu vou carregar o seu fardo. E eu fiz esse universo para poder desfrutar ele contigo. O Criador do universo me chama, apesar de ser quem eu sou, apesar dos fracassos, apesar das ansiedades, apesar de tudo. O Criador do universo me chama para ser seu filho e andar com ele. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos essa misericórdia, nós te agradecemos essa bondade. Peço que essa mensagem da tua paz, que excede todo entendimento, que nos traz tranquilidade, nos traz serenidade, nos traz descanso. Traga descanso para a nossa família. Traga esse mesmo descanso para a nossa igreja, para nossos amigos, para onde a gente quer que tu mandes a gente, Senhor, para onde que a gente for, Senhor. A gente leve essa paz contigo. A tua paz conosco. E a gente vá contigo aonde quer que tu nos mandares. Já não vamos mais a um lugar para encontrar contigo. A gente vai na tua presença, Jesus. E eu peço que essa tua paz, que excede todo entendimento, nos guarde, nos renove em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos.